Eu quero ler apenas um versículo da palavra do Senhor, que será o versículo principal dessa reflexão, que se encontra no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glorioso Deus, eu louvo o teu nome, ó Pai, porque lemos a tua palavra, Pai. E é com gratidão que nós agradecemos por essa manhã que o Senhor nos concede. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus aparece a Salomão. Ele faz promessas, faz aliança com Salomão. A casa de Deus está sendo consagrada em Jerusalém. Salomão, ele se volta para Deus e levanta um clamor em tempos difíceis. Ele ora a Deus e a glória do Senhor enche o templo. No verso 12 do capítulo 6, ele diz assim a palavra de Deus: pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos. Ele ora a Deus, e a palavra de Deus diz no capítulo 7, verso 1, que a glória de Deus enche o templo. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Eu quero pensar rapidamente com os irmãos a respeito do preço do avivamento. A oração feita com humildade e arrependimento pode curar, pode sarar qualquer praga e fazer cair as chuvas. Inspirado pelo arrependimento, o povo de Israel devia voltar à presença do Senhor, buscar a face de Deus. E tinha de ser com arrependimento, abandonar os seus caminhos ímpios. Isso que serve como evidência de um arrependimento genuíno diante de Deus. E Israel precisava fazer isso, inspirado pelo arrependimento. Queridos, apesar das nossas fraquezas, Deus continua nos buscando para um tempo de restauração e de avivamento. Para isso, precisamos nos humilharmos. Avivamento, ele vem com choro, tendo consciência de crise, manifestar tristeza pelo pecado, manifestar tristeza por aquilo que cometemos por deslize diante do Senhor. É um ato de submissão relacionado a alguém que deseja estar diante da vontade do Senhor, segundo a vontade de Deus. Se Jesus de Nazaré caminhasse hoje pelas nossas igrejas, no século 21, o que certamente seria imposto a nós, em primeiro lugar, era humilhar-se. Precisamos orar, é o que nós temos feito. Avivamento começa precedido pelo retorno à presença do Senhor, o retorno para Deus em oração. É uma manifestação do agir do Senhor, de reconhecimento da dependência total de Deus.
É nós nos colocarmos diante do Senhor, reconhecendo que precisamos da presença do Senhor em todo momento em nossas vidas. Jacó prevaleceu em oração e Deus mudou a sua vida. É preciso também nós buscarmos a Deus. Quando nos voltamos para Deus, Ele se volta para nós, reconhecendo que a presença de Deus é a nossa maior necessidade. Precisamos reconhecer. Avivamento é sede da presença de Deus, é ansiar pela presença do Pai. Precisamos buscá-lo de todo o nosso coração, que certamente iremos achá-lo. Buscar-me-ei e me acharei, quando me buscardes de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. Deus mandará as chuvas sobre nós. Avivamento, ele vem com conversão dos maus caminhos. Avivamento implica em rompimento. Práticas mundanas precisam ser abandonadas. Ídolos do coração precisam estar fora de nós. Nós precisamos se afastar. Precisamos afastar de nós ídolos do coração. Avivamento vem com confissão de pecado e arrependimento entre nós. Se assim fizermos diante do Senhor, o Senhor nos promete ouvir-nos, o nosso clamor será ouvido, as nossas orações serão ouvidas e atendidas. E nós precisamos fazer isso de todo o coração, se arrependendo dos nossos pecados diante do Senhor. O Senhor também promete nos perdoar, queridos. O amor de Deus é incondicional, mas o perdão não. Deus só perdoa aqueles que se arrependem e abandonam os seus pecados. Por isso nós precisamos fazer de todo o coração diante do Pai. O Senhor promete sarar a nossa terra. Nossa vida precisa de cura. A nossa família precisa de cura. A nossa igreja precisa de cura. A nossa denominação precisa de cura. A nossa nação precisa de cura. Deus é aquele que nos sara. E Ele derrama novas chuvas do Espírito sobre nós, mandando um despertamento espiritual entre seu povo. Que nós estejamos nos humilhando diante da presença do Senhor. Estejamos orando, buscando a face de Deus de todo o coração. Estejamos nos convertendo, havendo uma conversão dos maus caminhos entre nós. E o Senhor irá nos ouvir. O Senhor irá nos perdoar. E o Senhor irá sarar a nossa terra. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Que a palavra de Deus esteja nessa manhã diante de nós, em nosso coração, para o louvor da glória de Deus. Eu agradeço tão rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém.